Começando então o estudo do juramento da família nesta sala virtual, o item número 8, parte 2 de 3. Eu já vou avançar para a próxima tela para a gente fazer a leitura do juramento. Nessa tela a gente tem o juramento em coreano e ali embaixo a tradução em português. Eu vou fazer a leitura e a gente vai fazer o comentário como sempre fazemos. Nossa família, como dona do Cheonilguk, centralizada no amor verdadeiro, jura realizar perfeitamente a esfera de libertação interna e externa do reino dos céus na terra e no céu, através da era do Cheonilguk, com fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, pelo ideal da unidade entre os pais celestiais e o homem. Na sala virtual anterior, você deve se lembrar, a gente comentou aí, você observa 4 cores diferentes nos grifos ali do conteúdo do juramento em português. Em vermelho está ali o trecho que fala sobre a esfera de libertação interna e externa do reino dos céus na terra e no céu. Em azul, o aspecto que fala ali sobre a era do Cheonilguk. O grifo em verde fala sobre fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. E o último grifo ali do finalzinho fala sobre o ideal da unidade entre os pais celestiais e o homem. Na sala virtual anterior eu fiz um comentário e aqui eu vou fazer só uma revisão, onde a gente elencou os 4 itens fundamentais deste juramento, que se refere ao espaço, ao tempo, a Deus e ao ser humano, os itens necessários para que nós possamos construir o reino dos céus. Para que nós possamos estabelecer o Cheonilguk, nós demandamos então esses 4 itens: espaço, tempo, Deus e pessoas. Na sala virtual anterior, na parte 1, aí a gente estudou a era do Cheonilguk, ou a idade do completo testamento, se referindo especificamente ao aspecto tempo. Hoje, especificamente nesta sala virtual, nós vamos falar sobre as pessoas. Quando nós estudamos na sala virtual anterior sobre esses 4 itens, especificamente sobre pessoas, a gente fez uma reflexão que eu vou retornar a ela nesse momento. A gente falou que tipo de pessoas são demandadas para serem cidadãos do reino dos céus. Que tipo de pessoas nós vamos ter como cidadãos do Cheonilguk? São pessoas que vivem, como mencionamos na sala virtual anterior, com fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. É esse o tema que nós vamos estudar, compreender, tentar melhorar a nossa compreensão, o nosso entendimento sobre o que seria fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. E aí, na sequência, na próxima sala virtual, a gente vai falar aí sobre o aspecto espaço, ou seja, a esfera de libertação interna e externa do reino dos céus na terra e no céu, e especificamente na relação entre o ser humano e Deus, a presença de Deus nessa estrutura do reino dos céus ou do Cheonilguk, a unidade, então, entre os pais celestiais e o ser humano. Vamos avançar para a próxima tela? Então, falando especificamente sobre o tema de hoje, fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Isso forma na nossa mente claramente ali um aspecto de trindade, né? A trindade de fé, amor e obediência absolutos. Basicamente o texto diz o seguinte, acompanha comigo ali. Fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta são sempre, constantemente encontrados juntos, ou seja, eles formam uma trindade de virtudes. Essas virtudes são interdependentes. Não dá para você ter uma e não ter a outra. Ter 2 e abrir mão de uma terceira. Não, isso não funciona. Não podemos fazer isso. Eles derivam definitivamente da mente do Deus Trino, ou seja, suas faculdades de intelecto divino, emoção divina e vontade divina, ou seja, fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, na verdade, tem como origem essas faculdades divinas, as faculdades do próprio Deus, de intelecto, emoção e vontade. Manifestando, então, a trindade do Filho, ou seja, a palavra de Deus, do Pai, o coração de Deus, e do Espírito, o poder de Deus. E eu já vou, na sequência, fazer a relação aí com os aspectos de fé, amor e obediência. Vamos avançar para a próxima tela que vai ficar mais claro isso para você. Então vamos lá, um por um aí nós vamos comentar aí essa relação que a gente fez na tela anterior. Primeiramente vamos falar sobre fé.
Fé é uma orientação da mente na direção de um ideal, ou seja, como está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, aquilo que você almeja, aquilo que você anseia, aquilo que você busca como objetivo. Você tem que ter um firme fundamento, estar firmemente estabelecido na direção deste alvo. Ou seja, fé é baseado na verdade, a qual é a palavra de Deus. Então, quando vivemos pela fé absoluta, nossas mentes estão completamente unidas com a palavra. Isso é muito importante, nós temos que entender a relação entre fé e a palavra. A palavra de Deus é o elemento com o qual ele criou, é o elemento com o qual ele estabeleceu todas as condições para a criação de todos os seres. E especificamente para nós, seres humanos, a palavra é fundamental, porque é através dela que nós almejamos, que nós buscamos e podemos alcançar a realização do nosso próprio propósito de criação. A fé na palavra de Deus é a nossa porção de responsabilidade. Precisamos ter fé na palavra de Deus, seguirmos as palavras de Deus com fé, ou seja, estarmos firmemente alicerçados, fundamentados naquele objetivo definido, naquela palavra estabelecida por Deus como nosso alvo, como nosso objetivo. Segundo ponto aí que a gente tem que comentar aí dentro desse aspecto é o amor. Amor é uma orientação do coração, a partir do coração, para viver para o benefício de uma pessoa amada. Ele deriva, então, a partir do coração de Deus, o coração do Pai. Se você me permite, eu já vou fazer mais um parênteses aqui. Com relação a esse aspecto, a gente tem sempre que voltar àquelas discussões que já fizemos ao longo de várias salas virtuais com relação ao amor verdadeiro. Quando falamos do coração de Deus, inevitavelmente nós vamos ter que falar sobre o amor verdadeiro. E a premissa, a lógica do amor verdadeiro, a gente sempre enfatiza e a gente sempre volta a esse conceito. É a lógica de se viver para o benefício dos outros. O coração do Pai, o coração de Deus, é essa fonte inesgotável deste tipo de amor. Um amor cuja premissa, cuja lógica, cujo o norteador é viver para o benefício dos outros. Então, é só esse parênteses para a gente não perder de foco o que nós queremos falar sobre amor absoluto. Voltando ao texto, Deus criou o universo e os seres humanos especialmente para serem os objetos de seu amor ilimitado. Quando vivemos pelo amor absoluto, podemos experimentar unidade com o coração de Deus. Olha que grifo interessante, me permita ler de novo. Quando nós vivemos pelo amor absoluto, é neste ponto que nós podemos, de fato, concreta e substancialmente, experimentar esta unidade com o coração de Deus. Apesar de nós falarmos sobre Deus, apesar de nós falarmos sobre o coração de Deus, o amor infinito de Deus, ainda permanecemos na seara das palavras, e a experiência concreta e substancial disso só se torna possível para cada um de nós a partir do momento que nós podemos alcançar essa experiência cotidiana na nossa vida, ou seja, praticar, vivenciar, experimentar o amor absoluto. Quando falamos no juramento número 8 sobre fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, especificamente no que diz respeito ao amor absoluto, nós estamos falando sobre esse amor que nos permite experimentar substancial e concretamente o coração de Deus em todas as suas esferas, em todas as suas nuances. Podemos também formar verdadeiros relacionamentos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos e todas as pessoas ao nosso redor, amando-as com o amor divino. E aqui voltamos lá no juramento número 3, quando a gente falou lá no item número 3, por exemplo, nos 4 grandes reinos do coração ou as 3 grandes realidades do coração: amor filial, amor fraternal, amor conjugal e amor paternal. Todas essas esferas do coração, todas essas nuances do amor são experimentadas quando praticamos o amor verdadeiro e formamos, então, verdadeiros relacionamentos alicerçados, apoiados no amor absoluto. Vamos falar agora sobre obediência?
Então, o terceiro item ali que a gente tem que comentar um pouco resumidamente, a gente vai detalhar cada um deles nas próximas telas, mas vamos fazer aí um esboço do que a gente pretende falar sobre obediência. Obediência é uma orientação da vontade para praticar uma forma de vida que manifeste a bondade, ou seja, ela está relacionada com a faculdade de Deus de volição, é o aspecto da vontade, buscar fazer o bem, ou seja, essa faculdade de Deus pela qual o Espírito Santo investe todas as coisas para o benefício da criação e também da sua restauração por causa da queda. Lá na criação, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E esse anseio, esse desejo, essa vontade, essa faculdade da volição determinou um objetivo. Só que aí ele definiu um alvo, um objetivo, um propósito através da palavra. Ou seja, agindo para trazer a palavra criativa de Deus à existência. A palavra define o objetivo e a vontade conduz as ações para alcançar esse objetivo, ou seja, realizar isso substancialmente. Isso é definido pela característica que nós chamamos obediência. Quando praticamos obediência absoluta, nossa vontade se torna unida com a vontade de Deus, e o Espírito Santo nos dá o poder para realizar grandes coisas. Interessante, né? A gente vai detalhar isso um pouco melhor adiante, mas eu queria aqui fazer algumas reflexões antes de avançarmos nas telas seguintes. Veja só, isso nós colocamos alguns conceitos, né? Nessa tela a gente lançou aí alguns conceitos. Mas se a gente olhar para o mundo atual, se a gente olhar para o mundo que nos cerca, o mundo secular, essas três palavras estão presentes lá também. As pessoas falam também sobre fé. As pessoas também falam sobre amor. Elas buscam o amor, elas anseiam realizar o amor na sua plenitude nas suas vidas. As pessoas também falam sobre obediência. Mas como é, de fato, entendida e compreendida essas características, essas virtudes que para nós unificacionistas é fundamental, é essencial para nos tornarmos pessoas aptas a viverem no reino de Deus, pessoas aptas a serem cidadãos do Cheonilguk. Como as pessoas lá no mundo secular enxergam a fé? A fé realmente é o firme fundamento das coisas que se esperam? Ou ela oscila conforme oscilam as circunstâncias? De repente eu tenho fé, aí acontece alguma coisa, alguma contrariedade, alguma coisa que não me agrade e a minha fé já muda. As palavras que são ditas às vezes são confiáveis e às vezes não são confiáveis. Como é a fé do ser humano? Quando ele busca a fé na palavra de Deus, ele tem algum objetivo ou é totalmente desinteressado? Ele tem alguma necessidade premente do seu ego ou é realmente uma causa pública e altruísta? São algumas reflexões interessantes, né? Quando a gente está falando de amor, como as pessoas encaram o amor em todas as suas nuances? Como é o amor paternal? Como é o amor filial? Como é o amor fraternal entre as pessoas? Existe realmente essa vivência para servir os outros de forma abnegada, de forma incondicional? Ou as pessoas vivem condicionadas a também circunstâncias e atendendo interesses momentâneos e temporários? Com relação ao amor conjugal especificamente, realmente as pessoas são altruístas? Realmente o amor que existe entre os sexos realmente é um amor para o benefício do outro, dando e sacrificando e doando para fazer feliz a outra pessoa? Ou as pessoas usam-se mutuamente, abusam, seduzem, enganam, mentem, simplesmente para o prazer do amor momentâneo e temporário? É uma reflexão interessante, né? E com relação à obediência, então? Quando as pessoas falam sobre obediência, normalmente já vem a ideia de autoritarismo, alguém querendo mandar em mim, alguém querendo me impor regras, querendo que eu obedeça, ideias que muitas vezes são arbitrárias, diretivas que são também elas arbitrárias porque vão contra a minha expectativa, os meus anseios, os meus desejos, e a pessoa quer que eu obedeça. Então hoje a obediência realmente parece até um palavrão quando as pessoas falam, você precisa obedecer, a pessoa já se sente ofendida como se aquela palavra fosse um palavrão. Elas não conseguem entender o significado desta orientação da vontade na busca de praticar uma vida que possa manifestar de forma plena a bondade inata do ser humano original. Por isso, nós juramos diariamente, no item número 8 do juramento da família, nos tornarmos pessoas que praticam fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta.
Vamos ver mais alguns detalhes práticos disso? Vamos avançar para a próxima tela? Então, vamos tomar Deus como padrão, né? A gente está falando sobre fé, amor e obediência absolutas, mas a palavra absoluto, ainda no conceito secular, ainda no conceito humano, é difícil a gente realmente alcançar a extensão do que nós queremos dizer quando usamos, principalmente dentro do princípio divino, principalmente nas expressões dentro do princípio divino, a palavra absoluto. Então, para a gente poder ter uma compreensão um pouco melhor aí da extensão do que significaria fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, eu tenho que fazer um padrão, estabelecer um padrão, e o padrão para isso é Deus. Então, é como diz o texto ali, é difícil compreender o que torna fé, o amor e também a obediência virtudes absolutas. O caminho, então, do entendimento tem que inevitavelmente passar por Deus. Eu tenho que começar analisando Deus, a fonte de tudo que é absoluto no universo. Deus sempre age com fé absoluta. Deus sempre age com amor absoluto. E Deus sempre age com obediência absoluta. Eu vou fazer um parênteses aqui, eu fico imaginando, você deve estar perplexo se perguntando, Deus também tem fé absoluta? Amor absoluto até é compreensível, mas Deus também tem que ter obediência absoluta? Obediência a quem? Ou ao quê? Fé em quem? Ou fé no quê? É interessante, você já se perguntou? Porque se nós estamos agora fazendo essa definição de que Deus é o padrão para as virtudes absolutas, e ele também, como diz ali o texto, é um ser que vive, que pratica, que age em conformidade com essas virtudes, a questão é, eu preciso entender melhor isso daí. Vamos ao texto, então. A fé absoluta de Deus, o amor absoluto de Deus e a obediência absoluta de Deus precedem, excedem, extrapolam e transcendem quaisquer noções humanas de fé, amor e obediência. Então, já fica um parênteses aqui. A gente não tem nem como fazer essa comparação ou essa análise a partir de qualquer premissa que seja baseado em noções puramente humanas, seja de fé, de amor ou de obediência. Eles existem antes da fundação do mundo, ainda naquele momento, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, quando ainda não havia iniciado efetivamente o processo da criação, essas virtudes, essas características absolutas de fé, amor e obediência já existiam e ainda continuam até hoje. E é óbvio que permanecerão pela eternidade. Interessante, né? Pergunto, Deus tem fé no quê? Na palavra. Qual palavra? A palavra proferida. Deus tem amor absoluto. Ele ama o quê? Ele ama os objetos parceiros do seu amor. E ele os criou para esse propósito, através da obediência absoluta. Porque a palavra definida com um alvo estabelecido precisa ser realizado através de regras, através de princípios, através de regulamentos norteadores, balizadores, limitadores, que definem como fazer para se chegar naquele objetivo. Deus queria criar o ser humano, por exemplo. Os seres humanos vão ser os meus filhos, parceiros objetos do amor a quem eu vou dedicar toda a minha atenção. Todo o potencial que eu possuo, eu vou derramar abundantemente sobre esses seres criados. Mas existem regras, e Deus é obediente de forma absoluta a essas regras. Regras invioláveis, regras que não podem ser transigidas nem ultrapassadas. Não há como violar essas leis. Deus é obediente absolutamente às leis com as quais e pelas quais ele criou todo o universo. Vamos avançar para a próxima tela para entender melhor isso daí. Então, vamos falar item por item com relação aos aspectos de Deus. Primeiramente, então, vamos falar sobre fé absoluta de Deus, para que você, para que cada um de nós possamos entender, então, o que é a fé absoluta que eu estou me comprometendo a realizar na minha vida no item 8 do juramento da família. O Evangelho de João começa dizendo o seguinte: no princípio era o verbo, ou seja, no princípio foi a palavra que foi estabelecida. Deus estabeleceu a palavra como seu ideal de criação, antes que qualquer criação visível viesse de fato a existir.
Então está lá na Bíblia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus tinha fé que criar pela palavra resultaria numa criação que poderia expressar de forma plena, de forma completa e absoluta, o seu propósito, o seu objetivo. Qual é esse propósito? É ver a palavra se tornar carne, como está lá no primeiro capítulo de João, cheia de graça e de verdade. Deus trabalhou por bilhões de anos para criar o universo, todo o tempo, mantendo fé absoluta, inabalável, invariável, sem oscilar 1 milímetro sequer. A palavra estabelecida, bilhões de anos demandados e o objetivo buscado incansável, inabalavelmente, foi buscado aquele objetivo definido na palavra faça. Quando Deus criou as estrelas, ele estava olhando bilhões de anos lá no futuro. Apesar de estar trabalhando ainda lá na era cosmogônica, mas ele já estava vislumbrando a era cenozoica, a história da humanidade. Para o dia quando em algum planeta solitário, onde haveria uma população de seres de graça e verdade, como a gente acabou de mencionar lá no primeiro capítulo de João, que manifestariam, que encarnariam, que se tornariam substância da sua palavra. Quando chegou então o momento, Deus criou Adão e Eva para ser o cumprimento da palavra. E Deus executou este grande trabalho de criação com fé absoluta. Então, o que ele esperava desse ser humano, esse Adão e Eva? O que Deus esperava? Deus criou para que eles fossem o cumprimento dessa palavra. O que Deus esperava que eles tivessem com essa palavra? Fé absoluta. A mesma fé que Deus tem. Se o pai tem, ele quer que o filho tenha a mesma qualidade, de preferência que aperfeiçoe, aprimore e faça melhor ainda. Qual pai quer que o filho seja pior? Qual pai quer que o filho seja igual? Todo pai, toda mãe quer que o seu filho vá além, realize mais, conquiste mais do que o próprio pai, que a própria mãe conquistou. É óbvio, então, que se Deus passou bilhões de anos ostentando fé absoluta na palavra para realizar o seu ideal, quando ele definiu esse ideal para os primeiros seres humanos, Adão e Eva, o que era demandado de Adão e Eva? Fé absoluta. Nós, famílias abençoadas e todos aqueles que almejam a bênção dos verdadeiros pais, é demandado de nós como primeira e fundamental atitude, como uma pessoa cidadão do reino dos céus, fé absoluta. No quê? Na palavra. Qual palavra? Frutificai, multiplicai e dominai. Está lá no Gênesis 1:28. Mesmo depois dos primeiros seres humanos caírem e se rebelarem contra Deus, desapontando-o grandemente, ainda assim, Deus continuou mantendo fé absoluta, buscando, almejando, trabalhando, esperando alcançar o dia quando seus filhos retornassem para os seus braços e cumprissem finalmente o ideal original, a sua palavra de criação. Com essa fé, ele trabalhou através de milhares de anos para levantar o povo escolhido, preparando-o para enviar o Cristo, ou seja, aquele que encarnaria a palavra com fé absoluta. Então dá para perceber quando a gente fala sobre fé absoluta o que significa? Não é fé hoje e amanhã talvez, e depois amanhã de novo absoluta e aí na sequência talvez outra vez. Não. Vamos avançar para a próxima tela? Vamos falar então agora sobre fé absoluta em relação ao ser humano. Convencionalmente, fé tem um sentido unidirecional, ou seja, nós em relação a Deus. Mas isso é um conceito errado. Nós confiamos em Deus e temos fé em Deus. Essa é a prática que as religiões tradicionalmente nos ensinaram, que nós precisamos ter fé em Deus, que nós precisamos confiar em Deus. Mas isso é uma relação unidirecional e isso está errado. A relação de fé absoluta ela é bidirecional, ou seja, ela é uma via de duas mãos. Geralmente, nós não pensamos que Deus está procurando ter fé em nós. Deus sempre é fiel, mas os seres humanos são notoriamente inconstantes e duvidosos. Deus tem buscado em vão por aqueles a quem ele possa confiar. Fé se torna absoluta quando o nosso relacionamento com Deus se torna uma paternidade real. O que ele quer dizer com isso? Vamos fazer um parênteses aqui e pensar um pouco?
O que é paternidade real? Normalmente, os cristãos, de uma forma geral, acreditam em Deus e chamam Deus como Pai. Isso Jesus já ensinou lá no Evangelho, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, mudando um pouco aquela relação que o ser humano até então tinha de Deus um Senhor, poderoso, juiz, julgador. Jesus trouxe um novo conceito, o aspecto da paternidade, mas ainda assim bastante conceitual. A realidade da paternidade de Deus se torna cada vez mais concreta e substancial a partir do momento, como a gente falou numa tela anterior, vivemos o amor absoluto e isso vai permitir que nós possamos estar cada vez mais unidos ao coração de Deus, ao coração do Pai, experimentando o coração de Deus como o meu próprio coração, sentindo as alegrias, os anseios, as frustrações e as tristezas de Deus, como se fossem minhas essas emoções. Ao invés de depender da ajuda de Deus, você alguma vez já pensou por acaso sobre como podemos de fato ajudar Deus? Certamente Deus ajudará aqueles que buscam ajudá-lo, porque aos que me honram, honrarei. Isso está lá no primeiro livro de Samuel. Vamos começar então com o que se entende tradicionalmente sobre fé. Hebreus define fé como a certeza das coisas que se esperam, a convicção de coisas não vistas. Entendemos que fé é certeza do cuidado e apoio de Deus em meio das dificuldades e a convicção para seguir o caminho da vontade de Deus em face de todos os obstáculos. Fé dá para as pessoas a força para negar as circunstâncias mundanas, porque a sua bússola interior está ajustada na realidade mais elevada. Então, aí é interessante. Vamos fazer um parênteses? Como a gente pode ter fé em Deus? A qualidade, a profundidade e a intensidade da fé que eu posso ter em Deus, ela é indeterminada ou existe algum fator que permite que ela pode ser desenvolvida e aprimorada? Essa é a questão. Como a gente realmente pode fazer a nossa fé crescer, evoluir, se desenvolver, amadurecer, se tornar a absoluta? À medida que eu compreendo Deus, à medida que eu conheço a sua verdade, à medida que eu entendo a sua palavra, à medida que essa palavra se torna cada vez mais clara, compreensível, inteligível para mim, assim também, na mesma proporção, aumenta e fortalece a minha fé em Deus. Por isso, nós unificacionistas somos demandados constantemente buscarmos a palavra, o estudo da palavra, a prática daquilo que é definido para nós unificacionistas pelos verdadeiros pais como uma expressão em coreano, hondoke, ou seja, uma reunião de estudo e aprendizagem da palavra de Deus. Então aí essa prática do hondoke é fundamental, é essencial. Se eu almejo ser um cidadão do céu, se eu almejo ser um cidadão do Cheonryuk, eu tenho que ter fé absoluta. Mas essa fé absoluta, ela não é desenvolvida por um download que vem de uma hora para outra e acontece num piscar de olhos como uma mágica. Não, ela é fortalecida e desenvolvida dia a dia, passo a passo, através daquilo que nós falamos, a prática do hondoke, a reunião de estudo e aprendizagem da palavra, porque essa palavra me permite compreender a verdade de Deus, compreender o plano de Deus, compreender a obra de Deus, compreender o propósito de Deus, me envolver nesse projeto. Primeiro eu preciso ter fé, e a fé tem que alcançar o ponto de absoluto. Sem isso, eu não posso falar sobre amor absoluto e obediência absoluta. Essa trindade é interdependente. Eu não tenho como ter fé absoluta sem ter amor absoluto, ou ter amor absoluto, mas eu não tenho fé absoluta. Ou então eu tenho fé absoluta, amor absoluto, mas esse negócio de obediência absoluta para mim não dá não. Não funciona assim. As três virtudes são interdependentes. E eu preciso aprimorar cada uma delas, fundamentado e alicerçado na faculdade correspondente do aspecto divino, da característica e natureza de Deus. Com relação à fé, eu preciso buscar a verdade de Deus, a palavra de Deus. E é essa palavra estudada, buscada, adorada, venerada, ao ponto de buscar ela constantemente e saber que sem ela eu não respiro, eu não vivo. Isso é o que vai permitir que eu construa na minha vida fé absoluta. Vamos avançar para a próxima tela? Vamos falar então agora sobre amor absoluto, a segunda virtude dentro dessa tríade aí de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta.
Mas antes, como a gente falou, precisamos buscar então o aspecto em Deus, a característica de amor absoluto de Deus, e depois entender na nossa vida o que é demandado quando juramos no item 8 do juramento, amor absoluto. A Bíblia fala do amor absoluto de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando Deus começou a amar o mundo? A questão é, foi naquele momento, de repente, ele resolveu amar o mundo e aí por isso ele resolveu dar o seu Filho unigênito? Ao longo dos 4.000 anos, desde a criação de Adão e Eva, até o dia que Jesus veio para realizar a obra da salvação, Deus não amou o mundo, então? O amor de Deus deve ter surgido antes da criação, quando todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. De acordo então, lá com o princípio divino, a intenção de Deus ao criar o universo era, então, criar uma contraparte, um objeto parceiro a quem ele pudesse amar de forma absoluta, que pudesse manifestar perfeitamente o seu amor divino e através de quem ele pudesse amar o mundo como um todo. Essa era a perspectiva, essa era a intenção, esse foi o projeto de Deus na criação. Era amar. O objetivo era encontrar um parceiro, uma contraparte, um parceiro objeto com quem ele pudesse experimentar na plenitude o amar. Amor é um verbo que demanda um objeto. A gente já discutiu isso em salas virtuais anteriores. Amor é um verbo que demanda um objeto. Se você ama, inevitavelmente você ama alguém ou ama algo. Então, quando Deus buscou realizar o ideal do amor absoluto, inevitavelmente ele estava fadado, destinado de forma absoluta a criar e encontrar um parceiro objeto. E por isso, já antevendo o que a gente vai discutir mais adiante, Deus estava obediente a essa regra. Ele não tinha como transigir essa demanda, encontrar uma contraparte, um parceiro para amar e experimentar essa relação de amor, manifestar perfeitamente o seu amor divino. Toda atividade criativa de Deus, então, pode ser vista como aquela do amante divino, buscando pela sua amada, aquele ser que tinha que encontrar esse parceiro e buscou desesperadamente ter esse parceiro com quem ele pudesse estabelecer essa relação absoluta de amor. Qualquer um pode experimentar o amor de Deus em determinado grau, mas este não é o amor absoluto de Deus. A gente observa ao longo da história vários personagens, pessoas que chamamos até mesmo de santos, manifestaram em algum momento uma experiência única, pessoal, individual com o amor de Deus. Mas a que grau foi realmente essa experiência? Quantos realmente na história da humanidade conseguiram experimentar o amor de Deus na sua dimensão absoluta? Estamos acostumados a receber o amor compassivo e perdoador de Deus, mas esse não é o amor que Deus busca. Esse não é o tipo de relacionamento amoroso que Deus quer ter com o ser humano. Um relacionamento de pai e filho sempre sendo misericordioso, sendo aquele que vem para buscar, curar, salvar, resgatar. Não é isso que Deus quer, não foi para isso que ele criou o ser humano. Não era essa experiência de amor que Deus almejava ter com os seus filhos. Mesmo quando Deus nos ama, ele tem um vazio ainda, um vazio intenso e dolorosamente intenso no seu coração, pela pessoa que pode ser o seu companheiro perfeito. Ele sabe o potencial que o ser humano tem. Ele o criou e sabe o potencial que o ser humano tem para permitir que ele possa estabelecer uma relação de amor numa intensidade, no nível absoluto. E o ser humano hoje, na situação que ele se encontra, não propicia a Deus essa experiência. A experiência desse amor na intensidade absoluta não é passível de ser experimentada nas relações com o ser humano. Por quê? O ser humano carrega uma série de sequelas. O ser humano carrega o pecado original por conta da queda de Adão e Eva. O ser humano carrega naturezas decaídas por causa do relacionamento com o arcanjo Lúcifer depois da queda. E todas essas mazelas impedem, desqualificam e impossibilitam o ser humano de dar a Deus a plenitude da experiência do amor absoluto. É um potencial reservado que está lá represado, buscando e esperando o momento de ser derramado sobre os seus filhos e filhas. Vamos avançar para a próxima tela? Agora vamos falar sobre amor absoluto em relação ao aspecto humano, aquilo que nós juramos no item 8 do juramento. Almejamos ser cidadãos do reino dos céus, por isso é demandado de nós a experiência e manifestação do amor absoluto.
Amor verdadeiro é o núcleo dos valores da família verdadeira. A gente já mencionou isso lá nas premissas do juramento, nas primeiras salas virtuais. Quando começamos a estudar esse livro, falamos sobre os itens que estão lá repetidos em todos os juramentos. Lembra? Nossa família, dona do Chonyuguk, centrada no amor verdadeiro, jura. Então, são os 4 elementos fundamentais que estão presentes em todos os 8 itens do juramento. Todos os 8 itens estão lá. A nossa família, como dona do Chonyuguk, centrada no amor verdadeiro, jura. Então, tá aí, ó. Estamos falando novamente sobre isso. Amor verdadeiro, então, ele é o núcleo. É um dos aspectos fundamentais, essenciais dos valores da família verdadeira. Se eu juro ser uma família que vive centralizado no amor verdadeiro, eu estou me comprometendo, então, a viver um amor absoluto. Todos os 8 juramentos declaram que nossa família está centrada no amor verdadeiro. Amor verdadeiro na vida familiar tem muitos aspectos. A gente já estudou isso detalhadamente em várias salas virtuais. Primeiro, ele significa viver para o benefício dos outros. Segundo, ele exige, ele requer, ele demanda unidade de mente e corpo. É impossível estabelecer uma relação de amor verdadeiro sem unidade entre mente e corpo. Então, quando o corpo se submete à mente, a qual deve estar sempre em busca de um propósito mais elevado, então as pessoas são capazes de viver sem egoísmo. Terceiro, o amor verdadeiro deriva do amor incondicional de Deus, ou seja, ele não é criação minha, não é experiência sua, não é o momento que você... Não, é uma derivação natural do amor incondicional de Deus, o qual tem a natureza de dar de novo, sem lembrar do que deu e ficar cobrando na sequência. E quarto, o amor verdadeiro é expresso através das 4 grandes realidades do coração, dos 4 grandes reinos do coração que nós estudamos lá no item número 3 do juramento da família, como amor paternal, amor conjugal, amor fraternal e, finalmente, amor filial. Qualquer um, então, pode experimentar o amor de Deus em determinado grau. Mas esse não é o amor absoluto de Deus. Nós estamos, então, acostumados a receber somente aquele amor compassivo e perdoador. Isso a gente já mencionou anteriormente. A gente tem que frisar apenas que não é esse tipo de amor que nós precisamos, que nós podemos e que nós devemos praticar. O amor absoluto que estamos nos comprometendo a realizar em nossas vidas é um amor que realmente nos impulsiona a viver abnegadamente para o benefício dos outros, através de uma unidade plena e absoluta entre a minha mente e o meu corpo. Ou seja, um amor semelhante à identidade do amor incondicional de Deus. Não é aquele amor que ama esse porque ele é bacana comigo e aquele ali não é bacana comigo, eu não amo ele. É um amor incondicional que, de forma indistinta, sem segregação de qualquer tipo, ama incondicionalmente. Abraça a todos de forma indistinta. E é lógico que ele vai se manifestar nas 4 grandes realidades do coração, ampliadas para os escopos seguintes da vida humana. Na família, ele é paternal, conjugal, fraternal e filial. Mas quando praticamos isso nos demais níveis da sociedade, como comunidade, a sociedade, a nação, o mundo, a gente vai ter essas mesmas experiências com pessoas às quais comparamos, como, por exemplo, o amor paternal quando olhamos para as pessoas mais jovens, os filhos dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, olhamos com o zelo, com o carinho, com a responsabilidade, preocupado com o bem-estar, etc, etc. Enfim, né? São alguns exemplos. Vamos avançar para a próxima tela? Agora, falando então sobre obediência, e aí, como nós fizemos nos 2 itens anteriores, vamos falar sobre a obediência absoluta de Deus. Parece uma coisa paradoxal falar que Deus obedece, aí você deve se perguntar, Deus obedece a quem? A questão não é a quem, e é sobre isso que a gente vai discutir. Por que Deus se coloca pelos seres humanos pecadores que rejeitam repetidamente a ajuda de Deus? Olha só, aqui já está dada a resposta. Se o ser humano rejeita a ajuda de Deus, às vezes ele nega a existência de Deus, às vezes ele se recusa a acreditar em Deus, ainda assim Deus está lá, se colocando à disposição em busca de auxiliar, proporcionar, fornecer oportunidade para aquela pessoa se recuperar. Porque Deus continua a nos salvar, mesmo ao custo de seu Filho unigênito, quando somos indignos de receber esse esforço? Ali no livro de Atos, no capítulo 7, os versículos citados, fala sobre aquela situação onde, depois da morte de Jesus, os apóstolos fazem aquela represália ao povo, dizendo: homens de corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistiram ao Espírito de Deus.
fazendo aí só uma alusão a essa situação, né, de pessoas que rejeitam repetidamente a ajuda de Deus e Deus ainda está lá por eles. Porque ele simplesmente não destrói a raça humana e começa tudo de novo. É mais simples, resolve mais rápido o problema. Aqui podemos então encontrar a manifestação da obediência absoluta de Deus à sua própria palavra. Deus definiu um objetivo, ele estabeleceu uma meta, ele fez uma ação e essa ação tinha um alvo a ser alcançado. E a obediência de Deus é tal que, independentemente do que aconteceu no meio do caminho, ainda assim a palavra permanece, a fé que Deus tem nessa palavra permanece. O amor que ele tem permanece, por conseguinte, as ações para buscar esses objetivos permanecem, ou seja, ele vai agir com obediência absoluta. Deus fez deste um princípio que o universo deve existir em liberdade. Independente do que aconteça, independente do que aconteceu, independente do que venha a acontecer, ainda assim essa regra permanece. Deus é obediente de forma absoluta a essa regra estabelecida. Porque às vezes alguns cristãos se perguntam, poxa, Deus não é poderoso? Por que ele não manifesta o seu poder e não resolve todos os problemas? O mundo está em guerra, a gente vê rumores de guerra aqui e ali, a gente liga a televisão e vê as coisas que o ser humano faz contra si mesmo e ficamos chocados diariamente vendo as notícias da mídia. E aí você se pergunta, eu me pergunto, a maioria dos cristãos se perguntam, por que é que Deus não faz uma ação poderosa e resolve tudo de uma vez como um passe de mágica? Porque Deus tem obediência absoluta. Ele criou o universo com esse princípio de liberdade e, através da sua obediência, ele permite que o homem viva através do cumprimento da sua porção de responsabilidade. Ou até mesmo permitindo que o ser humano, como aconteceu com a queda, viva fora do princípio, mas buscando redirecionar o homem sem violar esse princípio da sua porção de responsabilidade inviolável. Isso é uma regra, está lá no princípio. O princípio divino fala claramente sobre isso. Porque Deus não interferiu na queda? Pela inviolabilidade do princípio, e assim sucessivamente. Deus se recusa a violar o seu princípio a fim de salvaguardar o propósito do universo como uma realidade de liberdade, onde amor verdadeiro possa florescer. A despeito das infindáveis frustrações e contratempos, Deus continua no caminho invariável, absoluto da obediência. Por toda a história, Deus continua a dar e dar novamente. Quando sua doação não produz os resultados desejados, Deus dá e dá de novo. Ele não muda a tática, ele não vai mudar a estratégia. Com relação ao aspecto de dar, isso é um princípio, isso é uma regra. E ele é obediente de forma absoluta a essa regra. Definimos o amor verdadeiro como viver para o benefício dos outros, ok? Obediência é a forma que o amor verdadeiro se torna prática. Porque o amor verdadeiro respeita a liberdade dos outros. Apesar do que a pessoa faça, apesar do que ela possa falar, ainda assim, por causa da inviolabilidade desta regra do amor verdadeiro, que demanda de mim amar de forma incondicional e eu devo ser obediente a essa regra, ou seja, eu tenho que amar todas as pessoas incondicionalmente. São Paulo escreveu, amor é paciente, ele não busca os seus interesses. Amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor verdadeiro, através de sua perseverança, através de sua constância, ensina para a gente obediência. Isso é o que nós dizemos sobre a obediência absoluta de Deus. Vamos falar sobre a obediência absoluta do ser humano? Vamos para a próxima tela? Pessoas individualistas não gostam da palavra obediência. Como eu mencionei aí numa tela anterior, algumas pessoas até olham para a palavra obediência como se ela fosse um palavrão, né? Dentro de uma estrutura hierárquica, então, quando é demandado de você obediência a uma pessoa que está numa posição hierarquicamente superior à sua, isso parece ser uma ofensa, uma agressão, uma usurpação da sua individualidade. Ela é frequentemente abusada para justificar submissão a uma autoridade opressiva e a exploração para o benefício da pessoa com autoridade. Esse é o contexto do mundo secular. Entretanto, para pessoas de fé que já estão se esforçando para colocar Deus no centro de suas vidas, as questões de opressão, essa conversa aí de exploração, são irrelevantes, não entra no mérito da discussão. Ninguém está preocupado. Deus está demandando obediência de mim porque Ele quer me usurpar, Ele quer coagir as minhas ações.
isso é irrelevante. Uma pessoa que tem fé na palavra de Deus, que ama Deus e experimenta o seu coração, essa questão de obediência, qualquer conceito ou discussão de opressão, exploração, é uma discussão que não cabe, não entra no mérito dessa discussão. Deus é um Deus de amor, e os fiéis confiam que Deus nunca, jamais, de forma alguma, pediria a eles para fazer qualquer coisa que não fosse para o benefício duradouro deles mesmos. Além disso, as pessoas que têm experiências negativas com figuras tangíveis de autoridade em suas vidas, especialmente com seus próprios pais, normalmente elas vão projetar essas imagens de autoridade opressiva em Deus ou em qualquer outra pessoa de uma posição hierárquica, seja ele um professor na escola, um sacerdote na igreja, uma pessoa do poder público, do governo, coisa que o valha. Pior, alguns líderes religiosos têm utilizado erroneamente sua posição sagrada para explorar e abusar das pessoas que confiaram neles como representantes de Deus. Isso também é uma coisa muito séria. A palavra obediência não significa humilhação. Então, a pessoa que, por exemplo, está na posição superior e hierarquicamente superior, ela deve tomar cuidado. Quando ela cobra a obediência da outra, que estaria um pouco abaixo dele, não significa oprimir, não significa humilhar, não significa explorar e abusar daquela pessoa. A obediência deve estar sempre norteada pela regra, pelo princípio, esse princípio que é a palavra de Deus, que é o delimitador, que é o balizador das ações de todo ser humano. Então, basicamente, essas virtudes da obediência vão resultar no quê? Serenidade, autonegação e perseverança. Isso é o resultado natural. A partir do momento que cada um de nós, que eu, que você, que nossas famílias, a gente consiga, como a gente jura diariamente ali no item 8 do juramento, nos tornarmos famílias que praticam fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, então nessa questão da obediência absoluta, naturalmente aquilo que vai resultar na esfera dentro da família e depois, obviamente, se expandir para todas as relações que você possa vir a ter na sua comunidade religiosa, na escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, são serenidade, autonegação, perseverança. Vamos avançar para a próxima tela? Então, vamos falar agora a questão de fé, amor e obediência absolutos como valores da família verdadeira. A gente já, de uma forma resumida, deu uma ideia um pouquinho mais clara aí do que realmente estamos jurando nesse item quando nos comprometemos a desenvolver na nossa vida diária. Fé absoluta, amor absoluto, obediência absoluta. E vamos ver essas virtudes agora aí como valores da família verdadeira. Jesus, através de suas palavras e através de sua vida, estabeleceu o modelo para se tornar uma unidade com Deus. Ele publicou o seu projeto baseado no conceito original de Deus de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Ele também viveu sua vida a partir desse conceito. Então, se você analisar as ações, obras e palavras de Jesus, você vai encontrar essas três virtudes claramente demonstradas em determinados momentos de ações do próprio Jesus. Contudo, um projeto não é a mesma coisa como o conceito original. Ou seja, o conceito de um desenhista pode ser um desenho feito à mão, mas um projeto expressa o conceito na forma terminada, pronto para os trabalhadores da construção seguirem. A partir do mesmo conceito, pode vir muitos projetos, variando de acordo com as circunstâncias. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? A gente precisa entender. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa discussão com relação ao que nós falamos sobre fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta no juramento número 8. Na verdade, é um projeto que precisa ser detalhado para que cada um de nós, para que cada uma das nossas famílias possam, de forma prática, de forma efetiva, implantar na nossa vida diária, nas nossas relações dentro da nossa família e depois expandindo isso para todos os relacionamentos da nossa vida cotidiana. Vamos avançar para a próxima tela? Falando ainda sobre esse ponto, ele diz o seguinte: o ponto de início para esse projeto é a família de Adão e Eva no Jardim do Éden. Era ali que Deus pretendia, que Deus almejava estabelecer o start para esse projeto. Deus pretendia que Adão e Eva formassem uma família verdadeira, praticando, então, fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Fé absoluta era para ser a mentalidade de Adão, enquanto ele crescia até a maturidade, confiando em Deus, embora não estivesse plenamente ciente do plano de Deus para ele. Ele podia não saber detalhadamente, mas Deus ia falando e a sua posição deveria ser de fé absoluta às palavras, orientações, diretrizes do próprio Deus. Em fé, ele deveria ter rejeitado as palavras de dúvida da serpente.
Então, Adão e Eva deviam cumprir amor absoluto como um casal original, ou seja, recebendo a bênção do matrimônio, amando um ao outro com o amor verdadeiro de Deus. E aí o resultado disso seria que a obediência absoluta manteria o mandamento de Deus de não comer o fruto. Se Adão e Eva mantivessem então essa fé, esse amor e essa obediência, eles teriam preservado a pureza de seu amor enquanto seu fruto ainda não podia ser colhido. E essa regra, ela permanece até os dias de hoje. É um modelo lá no projeto original, ou seja, lá na família de Adão e Eva, e ainda hoje, quando nós educamos os nossos filhos, cada um dos nossos filhos e filhas, os nossos familiares, tipo Adão ou tipo Eva, devem ser orientados nessa direção, ou seja, mantendo fé, amor e obediência absolutos, preservando aquilo que eles têm de mais sagrado, que é a pureza do seu amor, enquanto o fruto ainda não está maduro. Vamos avançar para a próxima tela? Então, esses são os princípios que se aplicam quando Deus está nos educando. Deus está nos educando e o juramento da família é uma ferramenta, nós já falamos isso várias vezes, faz parte dos 8 textos que os verdadeiros pais legaram para nós. Então, o juramento da família é um texto que nós devemos acalentar, abraçar, cuidar e venerar todos os dias, recitando respeitosamente e principalmente procurando praticar, porque elas são palavras de vida. Nós devemos ter fé absoluta nessas palavras, amor absoluto por elas e obediência absoluta por elas, porque elas são bússolas norteadoras da nossa vida cotidiana. O ponto de início é fé. Acreditamos em Deus e entendemos os valores da família verdadeira. A seguir vem obediência, ou seja, nós nos submetemos à vontade de Deus e praticamos os valores da família verdadeira. Então, pela fé e pela obediência, nós vamos sendo moldados como pessoas de caráter excelente que podem amar de forma verdadeira. Nós podemos edificar, então, famílias verdadeiras onde a fé, aonde o amor e aonde a obediência estão ligados, conectados, interdependentes, como falamos já no início dessa discussão. Estes elementos de fé, amor e obediência das famílias, eles estão destinados a refletirem o que nós comentamos também. A fé, o amor e a obediência absolutos do próprio Deus. Quando fé, amor e obediência são os mesmos em todas as direções, ou seja, para cima, para baixo, direita, esquerda, para frente, para trás, então eles passam a se tornar absolutos. Esse é o objetivo, esse é o alvo, é isso que nós ansiamos, é isso que nós juramos, esse é o compromisso que nós fazemos diariamente quando dizemos que, como pessoas do Cheongguk, da era do Cheongguk, vamos viver por fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Esse era o conteúdo dessa sala virtual. Quero já agradecer a sua presença, já nos comprometendo aí para darmos continuidade, para estudarmos e encerrarmos aí o item número 8 do juramento da família. Eu vou avançar aí já para a próxima tela, onde a gente vai demonstrar os temas abordados. Então, como você pode ver aí, na primeira parte aí do estudo do juramento número 8, nós falamos lá sobre a idade do completo testamento, fazendo, na verdade, referência à expressão do juramento, à era do Cheongguk. Nesta sala virtual, nós falamos então aí agora sobre as pessoas, esse ponto essencial aí do juramento, quando fala sobre o estabelecimento do reino de Deus, onde essas pessoas devem praticar fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. E aí, na próxima sala virtual, então, vamos concluir o estudo dos demais itens, ou seja, vamos falar lá sobre o ideal de Deus e os seres humanos unidos em amor, ou seja, a unidade entre os pais celestiais e o homem, e por fim, a realidade de liberação e completa liberdade no reino de Deus, ou seja, liberação do reino de Deus na terra e no céu. Tá bom assim? Então aí já fica feito o nosso compromisso para a próxima sala virtual para a gente finalizar aí o item número 8 do juramento. Eu já vou avançar para a próxima tela, encerrando a sala virtual de hoje, desejando a todos uma semana abençoada. Tchau, obrigado!